Bom dia, meus queridos irmãos, nós saudamos a todos com a graça e a paz do nosso bom Deus. Meus irmãos, é mais um dia onde nós podemos ter a alegria e a certeza de que a misericórdia e o amor de Deus se revelou a nós, nos concedendo a graça da vida nesta manhã. Meus amados, eu os convido à leitura da primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículos 9 e 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos de 9 e 10, que diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Meus irmãos, nosso Deus é um Deus maravilhoso. Nosso Deus é um Deus que é o Deus criador e que sustenta todas as coisas por intermédio do seu poder. E esse Deus, com toda a sua infinitude, com todo o seu poder, ele é um Deus que escolheu para si um povo. É um Deus que desde os primórdios, dos princípios, ele escolheu para si um povo para a sua adoração, um povo que o adorasse, um povo que o louvasse. Esse trecho que nós lemos, ele nos remete a duas grandes reflexões. A primeira é a esperança de que o povo eleito, o povo escolhido, o povo que tem o privilégio de ser de propriedade exclusiva de Deus, esse povo não estará sozinho. Esse povo estará com Deus ao seu lado, com o Senhor Criador de toda a terra ao seu lado. E também nos fala a respeito da graça, a graça que é concedida, a graça que é ofertada àqueles que ainda não fazem parte desse povo, aqueles que ainda estão afastados, aqueles que ainda não foram alcançados pela graça salvadora do nosso bom Deus. Que nessa manhã nós possamos adorá-lo, que nessa manhã nós possamos exaltá-lo, porque ele está conosco e ele também nos oferece a sua graça salvadora. Meus amados, vamos nesse instante nos voltarmos a Deus em oração de louvor a esse Deus que é um Deus perfeito em todas as suas obras, louvor a esse Deus que sustenta as nossas vidas e de gratidão porque esse Deus nos concede essa oportunidade de fazermos parte da sua família. Oremos ao Senhor nesse instante. Senhor, meu Deus, nosso Pai, nós louvamos e adoramos o seu santo nome. Ó Deus, nós bendizemos a Ti porque só o Senhor é santo. Ó Deus, são inúmeras bênçãos que o Senhor tem derramado na vida do seu povo. Ó Deus, é o sustento, é o trabalho, é a saúde, é o lar, é a família, entre todas as outras bênçãos que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, ó Pai, nós louvamos a Ti por isso. Ó Deus, nós exaltamos ao Seu nome também, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor se faz presente na nossa vida, porque o Senhor não só nos escolheu para si, mas o Senhor caminha ao nosso lado, nos mostrando todos os dias a sua graça e o seu perfeito amor. Ó Deus, nesse momento nós também oramos para que a sua graça salvadora venha alcançar, ó Deus, o coração daqueles que estão perdidos, daqueles que estão afastados da comunhão contigo. Que o Senhor, ó Deus, possa se manifestar a eles, que a sua graça venha se revelar a eles, ó Pai, e que eles possam reconhecer ao Senhor como único Deus e louvar e bendizer o seu nome. Ó Deus, te pedimos também nesse momento que o Senhor já abençoe o nosso dia, que o Senhor nos direcione, nos guie e conduza todo o nosso viver a partir desta manhã. Ó Deus, obrigada por tudo e obrigada pela salvação através de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande.
exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. Amados irmãos e ouvintes, graça e paz seja sobre nós na manhã desse dia, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero, para a nossa reflexão de hoje, ler no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 13, que diz o seguinte: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão lançado fora, ser pisado pelos homens. Amado Deus, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos concedeu de vida. Muito obrigado, ó Deus, por essa porção da Tua palavra na qual lemos. Queremos aprender dela, Pai. Pedimos que fale aos nossos corações. Nós precisamos do Senhor para entender, Pai. Nos ajude. Nos guarde em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu quero, com base nesse texto, compartilhar com vocês sobre o seguinte tema: o valor de um discípulo de Jesus. O Senhor Jesus dirigiu-se aos seus discípulos, lhes trouxe uma palavra impactante. Ele disse: Vós sois o sal da terra. O sal, meus queridos, tem em si duas funções que só ele possui. A primeira função é preservar os alimentos que recebe o sal para que possa durar por mais tempo sem azedar ou se decompor, apodrecer, né? E uma segunda função, ele dá sabor aos alimentos. Nos tempos de Jesus, o sal era usado para conservar os alimentos em boa condição de uso, principalmente carnes. Nessa época, o sal era um produto muito caro e somente os grandes comerciantes tinham esse produto em grandes quantidades.
O sal era uma moeda de troca. Soldados recebiam o seu salário, o seu soldo, em pacotes de sal. Aí, eles trocavam por outros alimentos e outros produtos das suas necessidades. O sal era um dos produtos mais caros daquela época. E isso era do conhecimento de todos. Então, por essa razão, Jesus fez uso desta figura. Ele fez essa comparação com o valor dos seus discípulos, com o produto mais caro e que era necessário a todo ser humano. Nós temos aqui nos versos 13, nesses versos que acabamos de ler, algumas lições a serem observadas, aprendidas e, se for necessário, ser praticadas. Em primeiro lugar, a primeira lição: o sal é um produto preservador. O sal é usado para salgar carnes. É um produto invasivo. Quando salgamos carnes, aplicamos o sal na parte externa da carne. Aí deixamos pousar ou descansar, por assim dizer, em algum recipiente. O sal penetra a parte interna da carne. E aí, ele libera um líquido, o qual chamamos de salmoura. Essa salmoura, meus queridos, é as impurezas existentes na carne e que o sal, ao penetrar na carne, joga para fora. Quando Jesus disse aos seus discípulos: "Vocês são o sal da terra", ele disse: "Vocês são o sal, e em vocês está a substância invasiva que vai preservar e purificar as vidas das pessoas a quem vocês pregarão a palavra. E elas ouvirão e alinharão as suas vidas com as palavras que ouvirão e se converterão. E serão, por ela, limpos de todas as impurezas do pecado e se tornarão úteis para serem usados por Deus." Como o sal não pode perder a sua salinidade, a menos que seja diluída a ponto de ser algo diferente do sal. Quando isso acontece, ele está arruinado e não pode mais ser usado como sal. Amados, as coisas que diluem a presença de Deus em nós são as influências do mundo e o pecado e a incredulidade. Por isso, o apóstolo Paulo recomenda na sua epístola aos Romanos, do capítulo 12, verso 2, ele diz: "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Para manter a salinidade, Paulo escreveu em Colossenses 3, 12 e 16. No verso 12 ele diz: "Revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade." E no verso 16 ele diz: "Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração." E uma segunda lição é que o sal é um produto que dá sabor. Como o sal preserva os alimentos e purifica de todas as impurezas, também mantém o sabor original dos alimentos, principalmente das carnes. Se colocarmos pimenta nos alimentos, ela muda o sabor, mas o sal realça o sabor. Por isso, Jesus usou esta figura do sal, porque ele realça o sabor dos alimentos. E o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 4, verso 6, o seguinte:
A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Meu querido, se você nasceu de novo, você não pode perder a salvação. Se você tende a se afastar de Deus, é evidente que você nunca foi salvo. Frequenta a igreja por conveniência ou por interesse, enganando e sendo enganado. Quando Jesus está falando do sal perder o seu sabor ou salinidade, talvez ele esteja falando da semente que caiu em solo raso, que nasceu e logo secou. Parece haver uma espécie de crença ou salinidade aparente no início, mas com o tempo mostra que não serve para nada, a não ser lançado fora e ser pisnoteada pelos homens. Por isso, Jesus adverte aos seus discípulos e serve para nós, que os que são seus discípulos devem andar em conformidade com a sua palavra. Ele, em Mateus 5,20, disse: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Vocês são o sal da terra. Queridos, note que Jesus não disse vocês serão ou vós sereis no futuro, mas ele disse vós sois. Vocês são o sal da terra. Então que tenhamos a sensibilidade de entender a palavra de Deus quando a lemos, o que ela quer dizer para nós, o que ela quer nos ensinar, o que Deus nos ordena através da sua palavra, porque Deus não pede nada a ninguém. Deus não pede nada a ninguém. Jesus não pede nada a ninguém. Ele ordena, ele dá ordens, e as suas ordens são para o bem daqueles que obedecerem, e para o desprezo e para a condenação daqueles que não obedecerem, daqueles que não ouvirem a sua palavra. Aqueles que ouvem a palavra do Senhor, que creem em Jesus Cristo e na sua palavra, se rendem aos seus pés. Então, quando isso acontece, foi a invasão da palavra nos seus corações, e transformados pelo Espírito Santo, os levam a crer no Senhor Jesus, e por meio da palavra são purificados de todas as impurezas do pecado, são preservados para a vida e são para toda a eternidade filhos de Deus. Os que são salvos não se perdem. Todos que Jesus salvou, ninguém se perde. Ele disse na sua oração sacerdotal, dizendo ao Pai: nenhum dos que me desse se perdeu, exceto o filho da perdição, falando de Judas. Então, todos que foram salvos por Jesus foram salvos para sempre. Não se perderão, porque pela sua palavra são preservados, são guardados, são amados do Senhor. Então, como sal da terra, precisamos preservar a nossa fidelidade a Deus, levar as pessoas que nos ouvem a serem preservados e serem purificados pela palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amado Pai, muito obrigado por mais essa porção da tua palavra na qual meditamos. Interioriza, Pai, no coração de todos que a ouviram a mensagem da tua palavra. É o nosso desejo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. O amor veio a nós, e como um de nós se deu, pra dizer ao mundo
que o reino vem, e entre os povos já posso ouvir aqueles que louvam o Rei dos Reis. Seja eu anunciar teu reino com justiça e amor governas. Eu não posso compreender, me rendo. Erguerei a minha voz para dizer: por onde for, serei tuas mãos. Aqui ou onde me enviar, me entrego, podes me usar. Por onde for, seja a expressão do teu amor ao redor do mundo, do outro lado dessa rua. Falarei do teu amor. O amor veio a nós, e como um de nós se deu pra dizer ao mundo que o reino vem. E entre os povos já posso ouvir aqueles que louvam o Rei dos Reis. Seja eu anunciar teu reino com justiça e amor governas. Eu não posso compreender, me rendo. Erguerei a minha voz para dizer: por onde for, serei tuas mãos. Aqui ou onde me enviar, me entrego, podes me usar. Por onde for, seja a expressão do teu amor ao redor do mundo, do outro lado dessa rua. Falarei do teu amor. Serei tuas mãos. Aqui ou onde me enviar, me entrego, podes me usar. Seja a expressão do teu amor ao redor do mundo, do outro lado dessa rua. Falarei do teu amor. Amém, meus queridos irmãos. Que o Senhor Deus possa nos ajudar nessa tarefa de sermos o sal e a luz deste mundo. Assim como nós lemos lá no início do nosso momento, do nosso culto, nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, mas um povo que possui uma missão. A missão de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A missão de proclamar ao mundo, de demonstrar ao mundo, demonstrar às pessoas o amor, a bondade desse Deus e demonstrar também quem é esse Deus revelado através das nossas vidas. Que o Senhor Deus nos guie, que o Senhor Deus nos proteja, que o Senhor Deus nos ajude a cumprirmos essa missão. Assim louvaremos e engrandeceremos o seu nome e traremos certamente mais pessoas para o seu reino. Que estejamos confiados no poder e no agir do Santo Espírito do Senhor, pois é Ele quem transforma os corações e nos capacita diariamente. Que o Senhor Deus abençoe sua vida, que o Senhor Deus abençoe a sua família e fortaleça a sua fé.